Então, eu já fiz uma manga, tá aqui. Fiz ela todo em ponto jersey, todo em ponto meia, ponto malha. Por quê que eu não fiz o ponto fantasia? Porque ele é muito cheio de buraco. Então, se tiver fazendo muito frio, eu acho melhor assim. O ponto todo fechadinho, tá? Por isso eu fiz assim. Não quer dizer que você não faça. Cada um faz como quiser, né? Se quiser fazer o ponto fantasia na manga, pode fazer. Fica bonito? Fica. Eu optei por fazer assim, toda a manga toda fechadinha. Então, essa aqui já tá pronta, tá? Então, agora nós vamos fazer o passo a passo. Eu vou tirar o alfinete, vou vir com a agulha e vou pegar, passar os pontos, toda malha que tá no alfinete, eu vou passar agora pra agulha, tá? Vou passar os pontos um por um. Ó, passei todos os pontos que estavam no alfinete para a agulha. Tem que ter muito cuidado para não escapulir nenhum ponto, tá, gente? Que se perder um pontinho aqui, dá um trabalhão, viu? Então, tá aqui. Agora, eu tenho que pegar aqui 8 pontos, que foi do aumento que nós fizemos aqui na casa. Então, cadê minha lã? A ponta dela tá aqui. Eu vou pegar uma agulha de... Aqui, ó. Eu vou pegar uma agulha de crochê para me ajudar. Aqui eu vou amarrar a lã para ela ficar firme. Não fica até ruim para trabalhar. Deixo uma ponta boa para depois fazer acabamento sem nó. Aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Com o auxílio de uma agulha de crochê, eu vou trazendo a lã e colocando os pontos na agulha. Se você não tiver agulha de crochê, você pode enfiar a própria agulha, dar laçada nela e traz. Mas, ainda mais essa agulha aqui de metal que escorrega muito, a agulha de crochê é uma mão na roda. Então, aqui, ó, já levantei 2 pontos, tem que levantar 8. O terceiro. O quarto. O quinto ponto. Aqui, ó, tá vendo? Eu pego aqui, ó, onde foi feito o aumento nas cavas. Tem 5, agora 6. 7, é isso mesmo? 2, 4, 6, 7. E aqui o 8º ponto. Fica esse vãozinho aqui, ó, do raglan, mas depois ele some à medida que a gente for tecendo, ou se necessário for, a gente dá um pontinho na hora de arrematar essa lã que sobra, ok? Aí, agora, eu vou iniciar a manga fazendo laço mágico. Vou pegar ali um marcador, que eu tenho que ter um marcador para iniciar
marcar, eu marcar aqui onde começa e termina cada carreira. Então, já colocamos, né, os pontos na agulha. Para começar o laço mágico, a gente mede aqui mais ou menos a metade dos pontos. Não há necessidade de contar, tá bom? Então, aqui vai começar a carreira, né? Primeira carreira. Tá aqui os pontos, muito cuidado para não sair fora, né? Da agulha, os pontos. O fio tem que, a lã, o fio de lã tem que estar saindo do fio da agulha, tá? Então, agora, como é ponto meia, vou passar a lã aqui para trás. Venho aqui com a agulha, aproximo aqui e teço meu primeiro ponto baixo. Vou para o segundo, ajustei ali, né, o ponto, e vamos tecendo em pontos baixos. Perdão, gente, em ponto meia. Perdão, ponto baixo do crochê. Ah, esse povo que faz tricô, crochê e começa a confundir os nomes. Então, vou fazendo aqui em ponto meia. A manga vai ser toda em ponto meia. Então, olha, simples, é só ir fazendo. Com a ajuda do laço mágico. Para quem tá vendo pela primeira vez o laço mágico, é isso aqui. Por isso que a gente tem que ter uma agulha de cabo maior. Esse aqui é de 80 centímetros. Porque tem que sobrar cabo da agulha. Se fosse uma agulha com cabo de uns 20, 40 centímetros, ia ficar bem difícil para trabalhar. Não daria para fazer o laço mágico, tá? Então, é isso. Tô chegando aqui nos últimos pontos que estão nessa agulha aqui. Viro o trabalho. Agora, deixa eu passar a lã pra cá. Agora, eu tenho que voltar os pontos para essa agulha aqui. Os pontos, a lã tá saindo aqui do fio. Então, eu ajusto aqui e coloco a agulha aqui e teço o ponto meia e vou embora. Tá vendo? Não é difícil. Aí, vou tecendo. Até chegar aqui no último ponto que tá aqui nessa agulha. Aqui, ó, vai dar essa folga por enquanto, porque aqui são os pontos do raglan e aqui são aqueles aumentos que eu fiz com auxílio da agulha de crochê, né? Então, não tem problema, nós vamos fazendo aqui. A primeira carreira é assim mesmo. Então, ó, fechei a primeira volta. Para as mangas ficarem iguaizinhas, eu anotei cada carreira que eu fiz da outra manga, aí agora eu vou riscando aqui. Então, eu vou riscar a primeira, já terminei ela. Agora, eu vou fazer a segunda volta.
né? Aí, gente, pra mim ter uma referência aqui, igual agora eu fiz a primeira carreira, tudo bem, porque eu peguei os pontos aumentados aqui, eu sei que eu fechei a primeira carreira. Mas depois, quando o trabalho já estiver grande, posso me perder. Ah, onde que começa e acaba cada carreira? Então, eu vou pôr um marcador aqui, mas eu não vou colocar ele aqui, senão ele vai ficar solto. Então, eu vou colocar ele aqui entre o penúltimo, antepenúltimo, ou entre o penúltimo e o último ponto da agulha aqui, tá? É só para servir de referência. Então, já terminei a primeira carreira, anotei lá, para as duas mangas ficarem iguaizinhas no número de carreiras, tá? Então, ó, trouxe os pontos para essa agulha, ajusto aqui para ficar pertinho, puxo o cabo da agulha, tô formando aqui o laço mágico e começo a segunda carreira. Acho que eu peguei a metade do fio aqui. Isso, quando garra é porque você pegou algum fiapinho de lã, aí tem que olhar, tá? Aí, ó, pronto, normal, vamos embora. Não é difícil, tá? Você pegando a prática, você faz na maior tranquilidade. Veja só. Então, ó, tô chegando aqui nos últimos pontos dessa agulha. Teci normalmente. Puxo aqui um pouquinho para não perder, os pontos não escapulirem da agulha. Aí essa aqui, eu volto ela pros pontos. O marcador tá aqui indicando que quando eu chegar aqui eu vou tá encerrando a segunda carreira. Aí a lã tá aqui, eu chego aqui perto para não fazer um ponto muito largo e dar buraco. Então, ó, a lã tá para trás do trabalho, porque eu vou fazer pontos meia. Pronto aí. Ajusto aqui um pouquinho o primeiro ponto, sem apertar demais, para não dar buraco, e vamos embora. Até chegar aqui no final. Vou puxar aqui um pouquinho. As agulhas circulares são uma beleza para fazer esse tipo de trabalho. Só que essas de metal, costuma os pontos escorregarem muito facilmente. Então, há o risco de perder os pontos da agulha. Para quem tá iniciando, se quiser comprar as de bambu, são muito boas. Agora, tem os kits. Os kits vêm as agulhas intercambiáveis que você troca aqui. Você põe o cabo de 20 centímetros, o cabo de 40, de 60, de 80, de 1 metro, 1,20 m, conforme o trabalho que você estiver fazendo. São muito boas. Aí eu tô chegando aqui no marcador, então eu terminei a segunda carreira. Eu já sei que eu terminei a segunda. Pronto aí. Tá vendo? E assim nós vamos fazendo.
tá? Esse buraquinho aqui, depois a gente fecha ele quando for fazer arremate, que aqui é o finalzinho do raglan, ok? Então, ó, o fio tá saindo do cabo da agulha. A lã para trás, porque é ponto meia, eu seguro aqui, para não deixar assim, ó. Senão pode dar buraco aqui, o ponto ficar muito aberto, bambo. Então, puxei a agulha, então eu fiz aqui o ponto mágico, o laço mágico, tá? Formei o laço mágico aqui, que é o que ajuda a gente a fazer esse tipo de trabalho assim. Circular sem costura. Aí eu vou tecendo, ó. Ah, o cabo da agulha atrapalha? Não, olha aqui, eu seguro aqui, ó. Não incomoda, não. Aí a gente vai fazendo. A primeira vez que você usar uma agulha circular e for fazer isso, você fala, nossa, não, mas é fácil, viu, gente? Não é complicado. É só você decorar. A lã sai do cabo da agulha. Os pontos têm que estar na outra agulha pra gente dar continuidade ao trabalho. Vou chegar no final dessa carreira aqui, aí vou explicar melhor isso que eu tô falando com vocês. Tô chegando aqui, ó, nos últimos pontos dessa agulha. Empurro aqui um pouquinho para não ter o risco de escapulir. Virei o trabalho. Já coloco a lã para trás. Volto esses pontos aqui para a agulha. Seguro aqui, a lã tá para trás do trabalho. Segurei aqui, puxo. E pronto. Agora é só tecer. E assim a gente vai fazendo. Tô chegando aqui no marcador, então eu sei que eu já terminei mais uma carreira. Marco aqui nas minhas anotações, para uma manga ficar igualzinha a outra, né? Do mesmo tamanho, como eu já falei. Então, teci o último ponto, puxo um pouco, para não correr o risco de perder pontos da agulha. Vou a lã para trás de uma vez, passo esses pontos para esta agulha, seguro aqui, puxo essa agulha, formei o laço mágico aqui e continuo trabalhando. Puxei a lã até ver que aqui o primeiro ponto tava bem ajustados, nem apertado demais e nem largo para dar buraco. A lã tá? E assim a gente continua trabalhando. Eu vou adiantar o meu aqui, fazer um pouco. Você vai fazendo. Se tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo, tá? Chegando aqui no final novamente.
viro o trabalho. A lã aqui pra trás. Opa! Quase meu trabalho cai. Volto essa agulha aqui pros pontos aqui. Seguro. Puxo o cabo da agulha, formei o laço mágico. Introduzo a agulha no primeiro ponto. Só de pegar aqui eu sinto, né? A lã já tá firme, não precisa puxar muito. Pronto, continuo fazendo os meus pontos em meia. Ok? Assim a gente vai fazendo carreira por carreira até terminar. Então, eu fiz a segunda manga do mesmo tamanho da primeira. Agora, eu vou começar o ponto barra. Então, só que eu não vou diminuir pontos, mas eu vou diminuir a numeração da agulha. Então, eu peguei aqui a agulha número 3. Vou começar aqui com um ponto meia. Meia, um tricô, uma meia, passo a lã pra frente, outro tricô, a lã pra trás do trabalho, teço uma meia, passo a lã pra frente, teço um tricô, e assim eu vou fazendo um tricô e uma meia. Tô chegando aqui nos últimos pontos dessa agulha. Chegando aqui no laço mágico. Então, o último ponto aqui eu fiz em tricô. Então, o fio da agulha também. Pronto, agora eu joguei ele pra lá e vai. Eu volto, deixa eu pegar com cuidado aqui. Volto os pontos para essa agulha. E vou tecer aqui o primeiro ponto em meia. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E assim eu vou chegar até no final aqui da carreira. Então, eu tô chegando aqui no marcador. Terminei uma carreira. A primeira carreira do ponto barra. Tem mais esses pontos aqui, para o marcador não ficar muito aqui na beirada. Então, terminei a primeira carreira do ponto barra, liberei essa agulha,
Ponho ela pra lá, que eu não vou usá-la mais. Viro o trabalho. Volto essa agulha aqui para os pontos, segurando aqui para não ter perigo de escapulir os pontos aqui, ó. Né? Tem que ter cuidado. Voltei os pontos. Opa. Voltei os pontos aqui para a agulha. E vou continuar o meu ponto barra. O primeiro ponto aqui é em meia. Fiz o laço mágico, por isso que a gente tem que usar uma agulha circular de pelo menos 80 centímetros. A de 60 dá, mas porque aqui é uma blusa de criança, o punho tem menos pontos. Mas a agulha de 80 centímetros ajuda bem nesse tipo de trabalho. Então, é assim, agora eu vou fazer aqui o número de carreiras igual da primeira manga. E assim eu vou encerrar a segunda manga da blusinha. Qualquer dúvida, você que estiver fazendo, volta o vídeo, tá? Essa mudança de agulha aqui não é complicada. É muito fio, né? A gente dá uma misturada aqui no fio, fio de lã, fio de agulha, mas no final dá certo aí. Fica um trabalho legal, sem costuras. Terminou, fez o acabamento, o trabalho tá pronto. E depois de dar uns arremates, emenda de lã, é só pregar o botão e o nosso trabalho vai estar pronto. Então, eu tô chegando aqui no final. Fiz o último ponto em meia. Viro o trabalho, puxar aqui um pouco para não ter perigo de escapulir. Ó, chegando aqui no último ponto, em tricô. Pronto. Encerrei os pontos dessa agulha, agora o da outra. Dou uma puxadinha aqui, segurando aqui, vocês viram, para não ter perigo de perder os pontos. O último ponto aqui foi um tricô, o primeiro dessa agulha aqui é em meia. Pronto, não tem... Opa, esbarrei na câmera. Meia, tricô, meia, tricô, e assim vai, ok? Até completar, são 9 carreiras que eu fiz na primeira manga e vou fazer nessa aqui também. Então, terminei a barra, vou tirar aqui o marcador, que eu não vou precisar mais dele. Que agora eu já vou começar aqui o arremate. Então, o primeiro ponto aqui é uma meia. O segundo ponto é em tricô. Então, eu tô com 2 pontos na agulha, eu pego o primeiro que eu teci e arremato sobre o segundo.
O próximo ponto é em meia. Passo a lã para trás e teço ele em meia. Então, ficaram 2 pontos, eu pego o primeiro e arremato sobre o segundo. O próximo ponto é em tricô. Então, eu passo a lã para frente e teço ele. Fiquei com 2 pontos na agulha. Eu pego o primeiro, arremato sobre o segundo. O próximo ponto é uma meia. Teço então a meia. Pego o primeiro ponto e arremato sobre ele. O próximo ponto é em tricô. Então, eu teço um tricô. Ficaram 2 pontos na agulha direita, eu pego o primeiro e arremato sobre o segundo. O próximo ponto é em meia. Arremato o primeiro sobre o segundo. O próximo ponto é em tricô. Arremato o primeiro sobre ele. E assim eu vou continuar, tecendo o ponto como se apresenta. Aí eu pego o primeiro ponto da agulha e arremato sobre o segundo ponto. É só seguir essa sequência. O último ponto que tá aqui nessa agulha é em tricô. Teci ele em tricô. Pego o primeiro ponto aqui e arremato sobre ele. Então, fiquei só com um ponto aqui nessa agulha. Eu passo para essa. Que agora a gente vai dar sequência aqui. Volto aqui para a agulha de cá e o próximo é em meia. Arremato o primeiro ponto. O próximo é em tricô. Pego o primeiro ponto e arremato sobre esse ponto. O próximo é meia. Arremato o primeiro ponto. E assim eu vou até chegar aqui no último ponto da agulha. Tô chegando aqui no final. Opa. Não posso perder esse ponto aqui. Aí. Já teci ele. Volto ele aqui pra agulha. E vou arrematar esse aqui por cima.
Cheguei aqui no último ponto do trabalho aqui, dessa manguinha. Agora arremato. Arremato aqui, corto. Pego essa agulha de arremate. Aí eu venho aqui, ó, é o único lugar que dá uma diferença muito pequena é aqui. Aí eu venho aqui, ó, passo aqui. E pronto, olha só. Tá vendo? E assim eu vou escondendo essa lã aqui.